Eu acho que o grande lance do artista, do DJ, é ele poder expressar naquele dia o que ele está sentindo. Ou naquela noite, vários sentimentos que ele pode causar na pista. Esse pra mim é a grande arte de ser DJ. Eu acho o legal é me desafiar para que cada vez que eu esteja tocando eu possa apresentar algo diferente. Quer dizer, ser meio camaleônico assim. Cara, eu tenho um problema sério. Eu sou aquariano, então eu tenho um problema para escolher as coisas, às vezes para definir uma única coisa e para, assim, lembrar, ter umas lembranças que marcam. Na música, eu não consigo ver assim, em tal data aconteceu isso. A música, ela sempre esteve presente na minha vida. Eu tenho 2 irmãs, mas que eu descobri depois do primeiro casamento do meu pai, que eram adotivas. Então eu fui criado até os meus 12 anos, eu era filho, né, como filho único, e minha vida toda foi dessa maneira. Então eu era muito sozinho, assim, dia de semana, né? E a música era minha companheira, até minha mãe brigava comigo porque eu dormia escutando música. E então a música, ela sempre teve uma presença muito importante na minha vida, de companheira e de me levar para sonhar. Então, através da música, ela me levava em sentimentos assim que não tem, assim, tipo, me tirava um pouco da realidade das coisas e me fazia sonhar. E então é uma coisa que vem de criança mesmo. Eu era ficcionado. Eu comprava muito o disco, comprava muito vinil, comprava muito CD e eu comprava de tudo. Até hoje, depois de anos de carreira, eu fico me perguntando, gente, mas porque eu não consigo me definir dentro de um único estilo. Uma hora eu tô um pouco mais techno, uma hora eu tô um pouco mais house, às vezes eu tô flertando com disco, com uma coisa mais black, outra uma coisa mais minimal, mais fria. Eu sou de fases, assim. Isso em tudo, às vezes até da maneira de se vestir, eu me visto, às vezes gosto bastante de preto, mas de repente, pareço com uma coisa super colorida. É muito da minha personalidade, eu não consigo chegar pra mim e falar, fala um país que você ama, eu não consigo definir, escolher as coisas assim, entendeu? Eu acho que tudo tem é especial e tem o seu momento certo. Então pra mim música não é diferente, depende da festa que eu vou tocar, tem isso. Eu não consigo ter uma linha de música ou de música eletrônica. Quando que começou, né? Porque eu escutei muita disco e aí foi uma fusão de disco com música eletrônica, que foi no surgimento da house e coisas dos anos 80. Então, pra mim, ali já estavam usando bastante coisas de música eletrônica, né? Nessa época, New Order, enfim. Então não consigo fazer um corte quando foi, sabe? Foi uma coisa que foi... A minha mãe é uma pessoa muito ligada à música, tocava órgão e tal, então devo ter puxado dela isso. A questão da arte, do design, de moda, é uma coisa que sempre me acompanhou. Então eu saía com a minha mãe, ia numa loja de móveis, eu queria ir, eu gostava. Eu ia numa loja mesmo de roupa com a minha mãe saindo, eu gostava de ver, eu gostava disso. Então toda essa questão estética, a questão de arte, ela sempre foi pertinente, sempre teve um clique. Quando eu fui adolescente, na verdade, eu gostava de patinar, nos anos 70, cara, era moleque, e tinha um lance que era tipo uma pista de roller, e eu andava de patins, eu gostava, e daquela época disco, né? E aquilo ali já me despertou dentro dessa onda dance, né, na verdade, porque não é nem de música eletrônica, é dance music, e eu gostava de dançar. E eu não gostava só de dançar, eu gostava de produzir, eu punha jaqueta e ficava na frente do espelho dançando. Eu tinha uma guitarra, não tocava porra nenhuma, tirava meio coisa, eu ficava poser na frente do espelho. E era assim, então minha mãe sempre teve minha mãe é artista plástica, ela gosta de música, ela tem uma sensibilidade grande, com artes em geral, paisagismo, tudo isso. Então, vamos dizer que eu acho que eu peguei um pouco dela. Então eu sempre... gostei dessas coisas, né? Vamos dizer com que eu trabalho hoje. Eu fui para os Estados Unidos em 93
E aí lá eu comecei a me interessar, né? Comecei a ir em festa e às vezes eu tinha um DJ, por exemplo, vai tocar o Carl Cox em Nova York, eu ia. Então aí eu comecei dentro da música eletrônica e falei, gente, comecei a comprar disco. E aí quando eu voltei pro Brasil, só que lá nos Estados Unidos eu não era DJ, tá? Eu era tava naquela coisa de querer, tava, né, envolvido com isso. E inclusive queria ter feito faculdade de música, fiquei pensando nisso, acabei não fazendo, fiz fotografia, fiz interior design e voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, eu falei, opa, e agora como é que eu faço? Eu voltei para Campo Grande, uma cidade de 1 milhão de habitantes, mas, né, tem uma característica assim de cidade de interior, enfim. E apesar de ter esses clubes que já tiveram uns clubes que tocavam de tudo. E daí eu comecei e falei, putz, quero começar a tocar, quero começar a fazer festa e eu quero transformar essa cidade, porque eu já tinha viajado bastante, eu fui para Ibiza em 91, então quando eu voltei em Campo Grande eu falei, meu Deus, e agora? Eu preciso... E aí eu fiz uma série de coisas que, inclusive, comecei a tocar, isso em 96. Então, comecei a tocar e ao mesmo tempo comecei a fazer outras coisas, porque eu precisava não só tocar e fazer a festa, mas eu precisava criar o ambiente de tudo isso. Então, aí eu fiz fanzine, programa de rádio, aí eu tinha uma loja que chamava Subculture, que vendia disco, vendia várias multimarcas, inclusive as minhas marcas, que era Valet Tilt, que era uma marca meio clubber, que chamava Tilt, e levava tatuador, até o Fábio, que vai me tatuar hoje, ele ia para Campo Grande, tatuava lá. E, enfim, eu fui criando um ambiente dentro da cidade que as pessoas que iam na festa compravam, já tinha produção de moda da minha loja. Minha loja vendia os convites. Então, fui criando uma história toda para que as coisas acontecessem. E aconteceu super. Tanto que em 97 eu fiz uma festa com os amigos lá e a gente teve 10 mil pessoas numa festa num galpão da Ferroviária de house e techno. Principalmente quando a gente vai ficando mais velho, eu tô com quase 50 anos, né? A gente vai ficando mais, assim, vai mudando o pensamento. Mas, naquele momento, as minhas influências sempre foram house e techno. A gente até brincava, né? Assim, na cidade, porque naquela época o Psy era muito forte no Brasil. Não tenho nada contra o Psy, tenho grandes amigos, mas a gente brincou, falou que a porteira tá fechada, o Psy não entra. Tipo, era house e techno, que era o trabalho que era feito. Então aí foi uma coisa assim, que foi gradativa, eu como DJ, sabe? Porque nessa época eu já levava o Mau Mau, tinha o Noise e tal, e assim, eu sempre ficava com medo, eu sempre ficava abrindo, eu era um pouco, tipo, é natural, né? Fica um pouco inseguro de você estar tocando, então eu tocava sempre abrindo, vamos dizer que quando o The Edge abriu, que eu já estava seguro, que eu já era residente, e eu era o residente de house da casa, isso foi em 2000, eu já estava super seguro. Antes eu tocava mais em festinhas menores, meio começando, porque eu acho que até é uma maneira certa e uma dica aí para todo mundo, que tem muita gente hoje em dia que já fica esperando e querem que as coisas aconteçam rápido, né? E nessa época as coisas tinham uma outra, funcionavam de uma outra maneira, né? Principalmente a minha geração, uma geração que pelo menos, a gente olha a música com um espectro meio amplo, né? Não assim, só num determinado estilo e mais aberto. Então até que desses DJs na época tocava de tudo, né? O cara tocava house, techno, drum and bass e tal. Hoje em dia que tá mais segmentado, que não é muito o que como eu também me sinto mais à vontade, mas foi uma coisa super natural, porque quando eu comecei a fazer as festas em Campo Grande, essas festas que eu comecei em 96, elas rapidamente ficaram conhecidas no Brasil, dentro do circuito underground, que os DJs que tocavam aqui em São Paulo e alguns gringos que vinham pra cá, por exemplo, essa festa que eu tô te mencionando em 97, que deram 10 mil pessoas, teve o Kristen Smith e a Mistress Barbara,
Então são dois DJs de techno na época bem conhecidos e tal. Então assim, rapidamente todo mundo começou, cara de Campo Grande que tá fazendo umas festas foda. Então até a galera clubber ia pra lá pras festas, não só os DJs, mas os frequentadores, amigos iam pra lá pra poder ir nas festas. Então quando eu abri o clube, vamos dizer que eu já tinha um conhecimento, já tinha know-how e as pessoas também me conheciam, né? Os DJs, promoters. E eu vinha sempre para São Paulo. Eu morava em Campo Grande, mas eu vinha para cá porque eu vinha comprar coisas para minha loja, para minha tecido, para minha marca. Então eu vinha com frequência para São Paulo e aí eu conhecia, vamos dizer, todo mundo, os promoters da noite, os donos de casa, já conhecia todo mundo. E aí foi uma coisa natural. Eu vim tocar em São Paulo, tinha o The Edge em Campo Grande, eu vim tocar aqui no Piranha, que é bem pertinho aqui. E aí eu vim, cara, aqui onde é o The Edge, tinha um outro clube no passado, onde é a pista 1, que chamava Estéreo. E aqui tava tendo uma festa do São Paulo Fashion Week. E eu saí da festa que eu tava e vim pra cá no after. E aí um dos promoters da casa aqui me ofereceu, falou, Renato, o Tony, que é o Tony Menache, que era o dono do Estéreo, quer vender aqui, você não tem interesse de pegar aqui? Porque o The Edge já estava conhecido no Brasil, já tinha tido, né, até publicações em revistas de design fora, saiu no Wallpaper, em várias. E aí eu falei, será? Engraçado dessa história que o Muti, que é o designer que fez Campo Grande também, ele estava aqui no dia. Aí eu cheguei para ele e falei, Muti, o que você acha? O Oscar acabou de me oferecer aqui e tal. Ele falou, você tá maluco? Tá na Barra Funda? Porque nessa época era Vila Olímpia, que era tipo o lugar das casas. Barra Funda era meio que tipo um bairro industrial, meio de galpões, aquela coisa. Eu falei, você tá maluco? Você tá fazendo o que aqui, né? E a gente começou a rir, que ele tem um puta senso de humor e tal. A gente começou a rir, cara. E aí naquele dia, no outro dia, eu liguei pro cara e fechei. Comprei o ponto, o espaço, e fiquei com o Estéreo durante um tempo, administrando o Estéreo, mantendo as noites que tinham aqui, que tinha algumas noites no Estéreo. E daí depois a gente parou, fez a reforma, transformou no que é o The Edge, né? E aí eu me dividia. Durante esse tempo eu morava em Campo Grande, morava aqui, tinha um flat em São Paulo, mas eu ficava mais em Campo Grande. Eu vinha pra cá, tocava, passava 2, 3 dias, dava uma olhada, mas eu morava lá. Depois que eu fui ficando um pouco mais de tempo aqui em São Paulo. Assim, a minha base musical, porque quando eu comecei a comprar disco, como eu te digo, eu comprava de tudo. Até hoje eu gosto de tudo. Tipo, vou baixar, eu baixo, diversos estilos. Tem uns que eu gosto mais, outros que eu gosto menos, tal. Mas naquela época a minha base de música eletrônica de referência é Chicago e Detroit, principalmente, assim. Não que não tinha outras coisas, mas Chicago e Detroit. E aí acontecia o seguinte, nessa época para comprar disco, ou você ia para fora para comprar, ou as lojas aqui de dentro alguém comprava. E a galera que sempre separava os discos para mim também era um DJ de house tech, então eu já tinha isso, então minha influência mesmo. Só que eu fui me descobrindo, né, obviamente dentro disso. E aí chegou num momento, naquela época, final dos anos 90, começo de 2000, o techno era muito acelerado. E aí, naquele momento, eu ficava entre o house e o techno, de repente eu falei, não, eu sou mais do house. Por quê? Porque era muito rápido. E assim, eu gosto de techno rápido, porém não muito tempo, ele me cansa. Então, eu não gosto de nada que fique muito, vamos dizer, quadrado, que fique demais dentro da mesma história. Por exemplo, Berghain, por exemplo, que todo mundo adora. Eu gosto, beleza, tal, mas chega uma hora eu não aguento ficar ali muito tempo. Eu vou querer ir pro panorama, eu quero. Uma coisa que eu vou dizer assim, o DJ, eu gosto de ser surpreendido. E quando você está dentro de uma história que você já sabe exatamente o que é, às vezes ela não me surpreende, eu gosto de ser surpreendido. Então, essa coisa de você às vezes se fixar num único gênero, às vezes eu me pergunto, falei, gente, será que eu tô errado de gostar de várias coisas, de tentar misturar, sabe? Uma hora eu tô tocando house, de repente eu vou pro eletro, do eletro eu vou pro techno, de manhã, porque é o que eu gosto. Mas antes eu
me cobrava mais, até hoje às vezes me pergunto, falei, será que tá faltando uma identidade musical para mim? Mas eu falo, não, a minha identidade é essa, né? E me sentir livre para fazer e poder, de certa forma, poder surpreender. Claro que para as pessoas que conhecem, putz, é muito mais fácil, né? Pô, eu vou ver o fulano de tal porque ele toca esse som que eu gosto. Mas eu acho que uma hora as pessoas vão ter um clique para falar, eu vou ver esse cara hoje, nossa, o set dele foi diferente do outro. Porque se for para você sair para ver o DJ que você já sabe o set que ele vai tocar, que está em todas as plataformas dele, gente, de boa, você só vai ver a imagem do cara, você já vai saber o que ele toca. Eu acho que o grande lance do artista, do DJ, é ele poder expressar naquele dia o que ele está sentindo, ou naquela noite vários sentimentos que ele pode causar na pista. Esse para mim é a grande arte de ser DJ. Não se criar uma playlist dentro de um estilo que você produz, que tem um monte de gente que produz, e você ir lá e reproduzir aquilo. Beleza, é uma fórmula que praticamente existe dentro da cena. Estou dizendo que eu acho o legal é me desafiar para que cada vez que eu esteja tocando eu possa apresentar algo diferente. Quer dizer, ser meio camaleônico assim. É o que eu acho que é legal. Mas a minha base principal, respondendo a tua pergunta, é Chicago e Detroit, passeando por diferentes subgêneros e estilos da house e do techno. Teve muitos, para citar um artista que foi muito importante para mim em um selo, a segunda geração de Chicago, porque a primeira eu não peguei muito, mas a segunda geração do Chicago, o Derek Carter, por exemplo, foi um cara muito importante na minha carreira. O selo dele, que chama Classic, foi um selo muito importante. Por quê? Porque ele tinha o groove, que eu gostava, da coisa mais groovada. Não era aquele house tão clássico de Frank Knuckles, que também eu gosto pra caramba, mas é que é aquela coisa mais soulful. Ele já tinha uma pegada tech, mas não é o tech house, que começou com o tech house inglês, eu também gosto. Ele é a coisa do Jack, mas ao mesmo tempo não é só o Jack, ele mistura com coisas mais techno, ele flerta com outras coisas. Tanto que esse selo, para dar um exemplo, ele é um selo que ele foi um dos percussores do Electro House, na época que o Chiefshers começou a lançar, que teve vários outros artistas do gênero que saíram e começaram a flertar com house, que foi o Electro House, né, que tem essa mistura Rapture com rock, daí Soul Wax, essa coisa mais de Nova York, que começou a... Então esse selo era um selo basicamente mais de house, mas com espectro de abertura para outras coisas. E o Derek era assim, às vezes você tá tocando, o cara tá tocando uma coisa super animada, de repente entrava num negócio, você caiu em outra dimensão, aí você entra num outro universo. Então essa surpresa e esse caralho de você cair numa outra história, entrar num break, um filtro, aí você cair numa outra história, parece que você entrando em dimensões assim, é o que eu mais me influenciou, né? Me influenciou muito também French House, Daft Punk, Cassius, essa coisa durante essa minha ida, né, mais pro house, era tipo, eu flertei bastante com o house francês também, mas tenho essa dificuldade de falar assim, é só esse nome, eu só, sabe, esse estilo, assim, enfim. Assim, a primeira vez que eu vi o Jeff Mills, né, cara, eu toquei com o Jeff Mills também em Portugal, e, porra, Jeff Mills, desde a primeira vez que eu vi, né, ele tocando, a rapidez que ele toca, ele com a 909, fazendo a bateria do 909, puta, eu fiquei impressionado, enfim, o Carl Cox, que eu via desde coisa, um cara que pelo carisma dele e por essa coisa também dele transitar tão bem entre as coisas, você pega o set antigo dele, pô, o cara fazia 10 horas, 12 horas e misturava disco, house, techno, apesar, né, de hoje não ser, um cara, né, que muitas pessoas hoje não tem o devido, vamos dizer, de certa forma não dá aquela valorização, vai meio comercialzão e tal, mas ele tem uma puta bagagem absurda, e como DJ, o carisma, a presença e essa liberdade dele fazer essas coisas, foi um cara que me marcou. Teve uma onda também que eu passei durante bastante tempo, que é de New Disco, com os noruegueses também, que eu gosto muito, do Prince Thomas,
Teve uma época que eu tava numa coisa de low BPM, com coisas mais baleáricas também, que tipo Lindstrom, e o Prince Thomas, o Todd TG também, que mistura, que faz muito edit, que é uma coisa que eu gosto. Então assim, é difícil, porque são muitas influências, assim, sabe? São épocas que eu vou passando, que eu tava mais CK, uma hora fica mais techno, uma hora vai mais tech house, que o tech house inglês também, porque as pessoas hoje têm o tech house como uma coisa, mas o tech house inglês, ele era tipo bem mental, assim, sabe? Eu falo de Peer Science, de um selo que chama Eagle, que tinha muita coisa boa, Mike Parsons, na época do The End também, que tinha um selo, enfim, Terry Francis, essa coisa do tech house inglês também eu gostava bastante. Então assim, tem muita, eu fico bebendo em várias fontes. E o The Edge também, além de ter isso já, vamos dizer, como parte do meu DNA da infância, que eu comprava, eu ia, né, nessa loja de disco, eu comprava punk rock e música clássica. Tem dia que eu tava escutando porque eu queria descobrir coisas, e cada música dessa me traz um sentimento. E a gente vive de vários sentimentos, a gente não é o tempo todo, ou o alegre o tempo todo. A gente é um pouco de... Eu, pelo menos, né? A gente são emoções, e se você conseguir, através, que eu já até falei, através de um set longo, é o que eu gosto, né? Pegar o seu final e ficar com liberdade para tocar para onde quiser. Gente, é você criar emoções diferentes na pista. Não dá para ficar denso o tempo todo, não dá para ficar alegre o tempo todo. Então, esses estilos e tudo, eu acho que de ter, né, tantas coisas boas que, beleza, se você está produzindo e está produzindo naquele momento, você está vivenciando algo, eu acho bacana. Mas eu acho que o DJ, ele, na sua essência da palavra, ele tem que ter o conhecimento mais rico sobre tudo, e ele tem que ter respeito. Eu já vi muito DJ tá tocando numa festa e tem enfim, não é sempre que o promoter faz um line-up, vamos dizer, mais coerente, tal, assertivo, e não é todo DJ que está disposto a abrir mão daquele segmento, daquele estilo que ele faz em função da festa ou do respeito ao outro DJ, né? Então eu já vi um DJ assim, o outro parar e ele começar um outro negócio totalmente diferente, de uma maneira muito, tipo, esse é o meu som, foda-se, tipo. E eu acho que, pô, no mínimo a gente deve ter alguma coisa em comum que eu tenha de referência, e falando do DJ, não tô falando do produtor, alguma coisa de referência que aquele cara deve ter comigo, alguma coisa em comum. E é esse que é o lance, é achar esse em comum e dali você ir construindo a história, sabe? Então, tudo se influencia, né? Obviamente que as pessoas com quais eu me relacionava, que eu gostava, foi o que me influenciou, né? Então, tipo assim, os caras que eu comprava, que eu tinha disco e que eu escutava, era o sonho dos caras que eu tinha de trazer aqui, e eram os sonhos que eu tinha de tocar com eles. Então foram essas pessoas que me influenciaram, e me influenciou muito. O The Edge, logo no seu começo, quando abriu, a gente abria 5 noites. Logo na sequência, primeiros meses, abria 7. Abria todo dia. Então, cara, tipo, toda noite, e a quantidade de gringo que vinha era grande. Às vezes a gente tinha gringo em 3 noites, às vezes tinha 4 noites. Às vezes tinha 2, 3 gringos na mesma noite. Então a quantidade de artistas que eu vi e noites que eu via, às vezes eu ficava aqui em São Paulo, tipo, uma semana eu saía todo dia, eu via artistas todo dia. Então eu tava escutando de vários segmentos e vendo vários DJs. E claro que uma porrada de gringo, isso daí vai acabar te influenciando também, né? E eu sou muito grato, assim, eu acho que o The Edge, ele contribuiu no meu crescimento como DJ, dessa oportunidade que eu tive de ter visto e tocado com tantos artistas. Assim, a minha hora clubber, assim, é rodada, a minha quilometragem de clube, eu vou te dizer, porque é diferente, né? Se você é DJ, você sai, por mais que você tá há muitos anos na cena, vamos pegar aqui os dinossauros paulistas.
todos esses clubes de dinossauros paulistas, eles saem, mas eles vão 1, 2 vezes por semana, né? Então a quantidade de vivenciar a música aqui dentro e com um olhar, e outra coisa, a gente, inúmeras gravações de set, né? Essa quantidade de set que a gente tem gravado aqui, eu vou te dizer que a gente tem praticamente quase todos os DJs que tocaram no Dead gravado, tanto os nacionais quanto internacional. Então é muita coisa. Só de gringo aqui já passou mais de 1.500. Então, teve uma, cara, que foi um after do Nokia Trends. A gente fez muito after pós-festival. Os festivais Skull Beats vinha aqui, descia, porra, todos, Nokia Trends, vários. Era uma coisa assim que... E os caras pediam pra tocar, né? O Dead, eu me lembro, isso foi super marcante, que teve uma que o Rich Houghton tava passando por aqui, tava ele, o Adam Bayer e o Marco Bailey, e aí eu tava em Campo Grande, eles me ligaram pra perguntar se dava pra abrir pra fazer uma festa na quarta-feira, assim, tipo, em cima da hora. Então aí a gente agilizou, e teve essa festa, o Adam Bayer, Marco Bailey e Rich. E os caras tocaram de graça, eles queriam tocar. E isso não é 1, 2 ou 3. Cara, se eu te fizer uma lista de pessoas que pediram, que vinham tocar aqui de graça, é enorme. DJ Helm's Kitchen, Sven, Chief Schwartz, Ellen. E nessa do Nokia Trends, assim, foi um absurdo, porque era o Tic Tic Tic, era o Glimmers, que tava do caralho, que são os belgas, quem não conhece é muito bacana. O Tic 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 também é foda. E daí teve o Alter Ego, que era um projeto do Roman Flugel, que hoje ele tem um outro projeto que é bem legal vocês pesquisarem, que chama Ace Jesus, que é bem legal. E aí teve a Ellen Allen, Chief Schwartz, não sei o que, veio todo mundo pra cá. E aí todo mundo, putz, beleza, a Nokia foi do caralho, mas bacana, uma festa assim, né? Só que aqui os caras chegaram, eram os caras pendurados na luz, eu lembro que a gente tinha que tirar da luz, o Chief tocando de cueca, com óculos Ray-Ban, com a camiseta amarrada na cabeça. Tipo assim, sabe aquela loucura que você fala, caralho, que porra é essa? Tá todo mundo grudado no teto. Essa foi inesquecível. Teve um after também do Sven, que foi inesquecível também. Tipo, ele já chegou aqui animadíssimo e foram horas e horas, né? Sei lá, mais de 10 horas de set. Teve uma do Locodice também, que ele tocou 15 horas, foi bem foda. Teve inúmeras. Teve uma também, uma semana que foi muito foda, que tocou na quarta-feira o Hot Chip. Tocou mais alguém que eu fiquei tentando lembrar esses dias, não conseguia lembrar. Era o Hot Chip na quarta-feira. Essa foi uma inesquecível pra mim, porque eu vim, aí eu saí, aí o Claudinho, que até encontrei o Claudinho ontem do Rio, foi pra minha casa, levou uma galera pra minha casa e foi embora, me largou lá com o povo na minha casa, me deixou essa bomba na mão. Aí eu mal dormi, vim pro The Edge na quinta-feira, teve Martin Butrich, o cara era pra fazer um live de 2 horas, o cara tocou 7 horas. Mal dormi de novo, fui pra minha casa e no outro dia teve Nicolas Jarre e eu troquei depois do Nicolas Jarre e fiz um set de 13 horas, tá gravado. Quem quiser ouvir esse set é só entrar no Mixcloud, no meu Mixcloud não derruba, e aí tá lá, são 4 partes, 13 horas de set. E, saí, né, tipo, azedo já, e aí fui pra minha casa mal dormi, dei uma fritada assim e fui pra Experience, que teve Experience depois. Eu tinha o horário pra tocar na Experience, eu acho que era meia-noite e pouco. Eu sei que eu cheguei 15 minutos atrasado e o Eric da Experience falou, pô, Renato, agora você vai ter que esperar aí, né? Você vai ter que tocar por último. Então eu cheguei meia-noite e eu entrei pra tocar meio-dia. Eu fiquei 12 horas lá na festa esperando. Mano, já tava... Imagina, foram 4 dias e depois, num dia anterior, ter tocado 13 horas. Foi assim, isso foi inesquecível. E aí eu entrei pra tocar, toquei no final, depois do show do Prodigy, cara. A Experience forrada, assim, sei lá quantas mil pessoas tinha, era muita gente. Inesquecível esse dia. E a gente falou do Claudinho, até lembrei. Aí o Paco, um amigo meu, tava comigo, a gente ainda de motorista, braço duro pra caralho. Eu falei, vou chegar atrasado, e cheguei, né?
Aí no final eu falei, Paco, eu vou entrar pra tocar agora, mano, mas você me pede um helicóptero que eu não vou sair daqui dirigindo com aquele motorista, mas nem fudendo. Aí na hora que eu tava tocando assim, o Paquinho me cutucou assim, o meu amigo, falou, tá bom, aqui o cara parou com o helicóptero bem atrás da tenda assim do espaço. Aí o Claudinho, que ele tava falando dele, veio com a gente pra São Paulo. Essa foi uma noite, um final de semana inesquecível, né? Só com paulada, uma atrás da outra. O set do Nicolas já aqui foi histórico, o DR tava estrumbando nesse dia. E esse set foi do caralho. Teve inúmeras, cara. Às vezes assim, noites que às vezes é uma noite, entre aspas, uma noite comum e que você acaba estando animado, descansado. Aí eu faço sets assim. A maior lembrança são essas, desses long sets inesquecíveis, né? Teve uma outra vez também que foi o Vagabundos aqui com o Luciano. E aí eu peguei e abri o terraço lá em cima. Aí de manhã cedo a gente fez uma festa no terraço. Foi a única festa que teve no terraço até hoje. Precisa ter outra, né? E aí eu e o Diogo tocamos em cima. Foi animal. Teve muitas boas recordações, assim. Mas as principais foram essas, assim, de estender. Inúmeros clubes que eu fui, que eu achava bacana. Até o The End de Londres, que era um clube que eu gostava, dessa estética. Mas não tinha nada de muito especial. O som era uma coisa muito que era legal. E assim, eu falo que não tinha especial de visual ou de luz e tal, né? O The Edge ele foi muito original, cara. Desde a primeira. Na verdade, o The Edge antes, eu tava fazendo um outro projeto. E eu tava fazendo a casa. E a casa estava praticamente pronta em Campo Grande. E aí eu conheci o Muti. A gente se conheceu assim numa noite e a gente começou a trocar ideia. Na verdade essa história é engraçada, tem que contar essa história. Eu estava fazendo um clube e eu queria conhecer o trabalho do Muti. Estava abrindo a U-Turn aqui em São Paulo, ela não tinha aberto ainda. E eu cheguei bem na frente, tinha uma galera na frente da U-Turn. Aí eu parei de carro assim, falei, oi, tudo bem? Meu nome é Renato e tal, eu faço festa, sou promotor em Campo Grande, tô abrindo um clube lá, só que eu tô indo embora hoje. Será que tem condições de eu entrar aqui na casa para conhecer? Aí a menina falou assim, não, o clube tá fechado, lá só tem um escritório aberto, tem computador você já conhece, né? E quem falou isso pra mim foi a Renata Alcântara, que era a namorada do Muti. Tipo, me tirou assim na hora, ó, tá aberto o escritório, lá tem computador você já conhece, né? Tipo, quando eu fui falar que era de Campo Grande, não é? Beleza, acabou que eu fiquei em São Paulo e fui no Love à noite. E chegando lá, porra, a galera toda me conhecia. E aí eu conheci o Muti. E nisso veio a Renata, aí o Paulinho Silveira da Hipno falou assim, ô Renata, deixa eu te apresentar o Renata fazendo uma puta festa em Campo Grande, irada, não sei o que, me botou lá em cima. Aí a menina ficou olhando e falou assim, você lembra aquele cara que parou na frente lá e pediu, você falou? Ela ficou, pô, foi muito engraçado, cara, porque me deu um toco, daí o Muti começou a rir, a gente virou amigo ali, pá, naquele dia. Eu falei, porra, queria ter conhecer lá, né, cara, porque tava abrindo, na verdade, mas eu sabia que tava coisa, eu queria ir ver. Daí ele falou, porra, me manda lá o projeto. Cara, tipo, deu 2 ligações, mandei o negócio. Ele falou, porra, deixa eu fazer a luz, tarará. E fez. Já tava a arquitetura pronta. Aí ele fez o conceito visual e a coisa. E aí, cara, daí foi parceria, daí aqui, aí ele fez outras coisas. Mas esse dia foi muito, muito engraçado. E ele tá fazendo o Rio também, né? Ele tá fazendo o Rio, ele fez o meu restaurante, o Bossa. Fez vários desfiles também, festas. A gente fez um projeto, ele fez um projeto de uma pista no Sul também. Eu estou abrindo um empreendimento novo no Sul e ele fez uma pista que é muito foda. E, pô, talentosíssimo. O Muti agregou muito na minha carreira, nos meus negócios, no DEG. Sou muito grato. É muito difícil conseguir compartilhar até a vida profissional de DJ com um empresário. Porque quando você tem que lidar, por exemplo, eu era sócio do Rolls Market, que é um empreendimento em Berlim, onde tem o Katerblau, que é um clube, mas ele não tem só o Katerblau, ele tem restaurante, tem uma série de coisas. Fui o primeiro sócio do Katerblau. Aí eu tinha a sociedade do Arung, né, que eu saí em outubro, antes da pandemia, Aí eu tinha o restaurante Bossa, que só eu, o estúdio,
marca de roupa, né? Loja, DED, agência, eu tenho outras coisas de família. Então, para eu conseguir administrar tudo isso, cara, não é fácil, é muito difícil. E outros projetos, né, de abertura, como o Rio e tal, e aí se chega, cara, é uma loucura de você conseguir estar totalmente sóbrio e ter uma inteligência emocional para você lidar com os problemas, com os negócios, com o cotidiano de uma administração, né? Porque geralmente quando você tem uma casa, cada um cuida de uma coisa. Você cuida do marketing, eu cuido do financeiro, eu cuido da programação. Em restaurante também é a mesma coisa. Um é o relações públicas, o outro é o cara da cozinha, o outro é o financeiro. E cai tudo no meu colo. Eu tenho que aprovar a programação, eu tenho que fazer os cuidados econômicos, fazer os fechamentos, ver a parte financeira. É muito difícil. É muito difícil. Eu me questiono às vezes. Porra, por que eu tô fazendo isso? Minha mãe fala, para, porque você não precisa disso. Você vai curtir sua vida, vai viajar, entendeu? Eu, tenho 3 filhos, eu praticamente não acompanhei o crescimento dos meus filhos, né? E do lado profissional é muito difícil fazer esse exercício, porque você ficar o dia inteiro cuidando de problema, resolvendo bucha, aí você chegar à noite, você poder e produzir música, ou você fazer uma pesquisa de música e você tocar. Quantas vezes eu já não tive problemas que eu tenho que chegar aqui e tal e ter que tocar, e você tem que estar bem, e você tem que estar com a cabeça. Então assim, é quase que no momento que você tem que estar o mais chão possível, pé no chão, lucidez, inteligência emocional, que conta muito, e uma hora você tem que estar no espaço. Porra, esquece de tudo aquilo outro e você vai se entregar para as suas emoções, se conectar com o público. Esse exercício é muito difícil, muito difícil. Tanto que eu digo até que a minha conexão com a música durante, vamos dizer, esses últimos anos, não digo da pandemia, porque a pandemia ela me trouxe de volta para eu escutar a música de um jeito diferente. Porque a relação de música, quando você tem isso, ela não fica só uma prazer, ela vira uma obrigação. Puta, eu vou tocar nessa festa depois de fulano. Peraí, deixa eu pesquisar se tá saindo coisa nova. Deixa eu não sei o que, deixa eu organizar meu set. Vira uma cobrança. Às vezes você não tá... E às vezes a pior coisa de um DJ é você não tá pronto. E você não tá seguro. E no meu caso, que tem essa amplitude toda, você abre demais o espectro. Então você tem que estar meio que focado no começo. Vou tocar num festival depois do Ben Clock. Beleza, eu vou estar consciente que eu vou tocar depois do Ben Clock. Depois que eu tô um tempo, se eu vou poder ir mudar um pouquinho, é outra história, mas você tem que estar... É como assim, você tem que saber onde estão suas armas. E essa organização do set é muito importante. O estado de espírito que você tá é mais importante ainda. É muito importante para um DJ ele estar bem emocionalmente, estar seguro do que ele vai fazer. É fundamental. Às vezes tem um DJ que não tem um repertório ali, mas ele está com uma segurança, ele está bem e transmite isso para o público. Então eu tive muitos desafios assim de ter uma noite, ter dias pesadíssimos, e aí você ter que solta tudo isso para você poder fazer uma apresentação legal. Então esse exercício é difícil demais, e o pessoal mais ainda. E não é fácil, é a relação, né? Como eu disse já, com os filhos eu não acompanhei, e assim, o mais foda de tudo isso é que eu sempre sonhei em ser pai. O meu pai viajava muito e eu não conseguia ter uma relação com ele, e meu sonho como criança é um dia eu vou ser pai, vou curtir meus filhos. E aí parece que a vida te coloca e repete a história, e fez com que eu não tivesse a convivência com os filhos como eu não tive. E não é fácil, cara, não é fácil. Empreender no Brasil não é fácil, artístico não é fácil. Então eu cheguei à conclusão que já sei a idade, que eu sou meio doido, que eu fico inventando encrenca na minha vida. Mas ao mesmo tempo, quando você tem uma pista que funciona e que dá certo, e quando você faz os negócios, o negócio dá certo, você bate assim e fala, opa, I make it, sabe? Tipo, consegui, fiz isso. Porque de certa forma, cara, a vida é isso, né? É um aprendizado, é uma experiência. E eu sou o tipo de pessoa que, apesar das vezes eu falar querer uma tranquilidade, mas eu não me gosto de me colocar na zona de conforto. Nem como DJ, de tocar uma coisa e ficar muito coisa, nem como empresário. Eu quero sempre poder me desafiar.
eu fui obrigado a criar uma série de coisas para criar o meu negócio. Então eu já vinha, por exemplo, quando em Campo Grande que eu tive que desenvolver, cara, eu vi uma frente que eu gostava, fazer a moda, de fazer o programa. Então eu fui criando frentes, vamos dizer, criando uma plataforma para que essa plataforma pudesse ter. E o The Edge foi natural, na verdade, o de começar tocar e fazer as festas. Bom, se eu não fizesse essas festas, não ia ter festa para tocar. Eu comecei a fazer festa porque eu gostava da música, por isso eu toquei. Então uma coisa veio meio com a outra. Durante um tempo, eu não queria abrir agência. Inclusive o Marcelo Arditi da Entourage, ele trabalhava aqui no The Edge e ele sempre me falava, tem que abrir uma agência, tem que abrir uma agência. E o Diogo Ascioli também, vamos abrir uma agência, vamos abrir uma agência. Eu falava, não, eu acho que é melhor não, vamos continuar como clube e as agências nos atendem. Tanto que eu sempre tive uma boa relação com o Luiz Eurico, a Triplans, com o Fernando, que foi minha primeira agência. A Patrícia Correia me vendia antes, não tinha agência, mas depois foi a Smart Biz, logo que ela surgiu. Então eu sempre tive uma relação com todo mundo. Eu falei, pô, deixa todo mundo, tá bom do jeito que tá. Só que daí, conforme as coisas foram com o tempo, eu senti que se eu tivesse a minha agência, ela ia conseguir entender mais as minhas necessidades e principalmente o tratamento que eu gostaria de receber como dono de clube. Tanto que o nosso relacionamento com os contratantes é o melhor possível. Então eu sempre vi um facilitador, vamos dizer, eu vou dar uma casa para bons artistas que de repente não tenham outros que têm e talvez estariam dispostos a estar com a gente, e outros de repente falam, puta, esse é um puta artista e ele não tá sem uma casa, tá sem um lugar para representar. Então surgiu de uma necessidade minha de poder se comunicar com um contratante da maneira que eu acho que é o ideal e poder dar a compreensão do artista que ele talvez não teria para aquele olhar de uma agência que vai pegar e falar, quanto você vende? Ah, você tá vendendo pra caramba? Então você me interessa. Você de repente é um puta artista, mas você não tá vendendo muito? Ah, eu nem quero saber de você. E comigo é diferente. Então eu tô nas três pontas, né? Eu sou o artista, que eu entendo do que um artista precisa para que ele possa ter uma carreira, a carreira possa acontecer. O clube, o contratante, o promoter. Então eu vou conseguir ter esse peso e medida de valorizar o artista para que a gente consiga atender ele da forma possível, vendo o crescimento dele e que isso seja compatível com o valor do seu cachê e com o que ele precisa, mas também vendo a necessidade do contratante. Infelizmente, no mercado, tiveram vários momentos de grandes agências que quiseram, vamos dizer, monopolizar o mercado e que agiam de certa forma com o contratante que oprimia. Então, muitos promoters e casas no Brasil quebraram. Por quê? Porque ela ficava refém daqueles mesmos nomes, que aqueles mesmos nomes é o que enchiam a casa e virava um ciclo, aí aqueles nomes que tocam, aqueles nomes que ficam conhecidos, e só aqueles nomes que é mais, aí você precisa daquele cara, o cara te coloca um preço que às vezes você não vai conseguir e você fica um escravo deles. Então, era uma mentalidade. E minha vontade, quando eu abrir a agência, eu vou fazer uma outra história. Porque esse mercado ele se retroalimenta. Não adianta você pensar em cobrar muito por um artista X, se o contratante não ganhar dinheiro e não for bom para ele, cara, você matou o cara que é o que te faz sobreviver. Então o meu pensamento é de atender a melhor maneira o artista e o contratante, com respeito e ética. A gente não força para falar, você quer o fulano de tal? Então primeiro você tem que buscar esse. Obviamente, se a gente não conhece, a gente coloca um pouquinho que tá parado, mas não tem esse trabalho, vamos dizer, do empurra, você tá entendendo? A gente procura ter essa ética. E como não é uma agência que depende dentro do grupo dessa plataforma, que depende única e exclusivamente disso, talvez a gente não seja a agência que mais cresce de uma vez, mas a gente tem um trabalho sólido e as pessoas que trabalham conosco confiam no nosso trabalho. A música é uma válvula de escape, com certeza, é uma das maiores, mas às vezes
às vezes você tá tão sobrecarregado dentro daquele business que é da música, que a música, é isso que eu queria dizer, fica um pouco estranho, eu já falei isso outras vezes, mas as pessoas não entendem. Às vezes a pressão da coisa que você ama, ela é tão grande que ela te incomoda. A gente viu agora a ginasta americana, né? Que o que aconteceu com ela, que ela começou a ficar tão pressionada daquilo que ela falou, não quero. E isso acontece às vezes dentro da música. Então às vezes você está escutando, você tem que ver no DJ, não sei o que, tocou, que a válvula de escape às vezes não é a música, é o silêncio. Então acontece isso. Quantas vezes eu fui na minha casa que eu não ligo televisão, não ligo som, não ligo nada, eu deito, fico o bichinho, sabe? Às vezes eu ponho música, obviamente, mas às vezes eu vou ler alguma coisa. Então depende. Então, cara, eu tô trabalhando pra caramba. Eu tô trabalhando, devo ter umas mais de 20, 25 tracks que estão assim. E só que eu tô pegando e mexendo de novo pra deixar elas mais, enfim, únicas, assim, especiais. E bom, como DJ eu vou continuar fazendo da maneira que eu gosto e acredito, né? Nessa questão de produção eu tenho me doado um pouco mais do que o tempo que não me dá tempo para isso. Parcerias, eu tenho um cara que trabalha comigo que me ajuda muito, que é o André Torquato, que me ajuda nas produções. Ele é músico, toca vários instrumentos, e isso é muito importante para você fazer uma coisa rica. E tô com álbum, com várias coisas em diferentes, de novo, com diferentes caras, porque eu não é o que eu gosto. Uma hora eu chego lá, puta, vou fazer um house, aí fica com a galera, entendeu? E eu sou meio esponja também. Se eu começo a pesquisar e alguma coisa me influencia, eu meio que absorvo aquilo. Então, a gente está lançando, hoje a gente tem o The Edge Records, que é um selo que vai ficar com house. O The Edge Records Black Techno. O Olga Minimal e Dub Techno. Inclusive está saindo um EP agora do Stack, muito legal, que tem um remix meu, um remix do Roman Flugel, que está muito legal. Que é o Olga. E aí agora eu tô lançando um outro selo que chama Oh My God, que é mais melódico, orgânico. Ele não é só, vamos dizer, melódico, ele flerta entre o orgânico, o Afro House, uma coisa mais nesse sentido, o Oh My God, que vai sair agora também com release, tem um release meu com um remix do Binary e do Hopper. Enfim, de música tem muita coisa pra sair acontecendo. Na verdade, eu até estava segurando, porque com isso tô fazendo um clipe também, que eu acho que isso é muito importante, que tem a ver. Então e eu deixei um pouco mais as coisas que são mais pistas, assim, mais pro final da pandemia, né? Para não queimar. Isso está acontecendo muito, assim, se deixar um pouquinho mais próximo. Então agora vai começar a sair. Referente aos meus negócios, bom, o The Edge tá vindo com uma reforma na pista 1, que é muito legal, porque ele não mudou tudo, então as pessoas, eu tô curioso, não mudou a luz do piso e do teto, a trama é a mesma, simplesmente tem uma coisa nova nas paredes que vai dar toda a mudança porque é um quadro em branco que vai poder fazer o que quiser, então já vai ser um puta diferencial. Edge, uma cara nova, São Paulo. Finalmente eu estou na reta final do The Edge Hill, que eu já tenho anos que eu estou mexendo nessa obra, que é uma obra gigantesca, tem 3.300 metros quadrados, 3.200 e pouco de prédios, são 6 andares desse complexo cultural, que é com galeria de arte, estúdio, loja de disco, restaurante, clube, enfim, um centro cultural, não um clube, né? E estou com esse projeto novo no Sul também, em Camboriú, que chama Surreal, que é um projeto amplo. Ele não é um clube, ele é um espaço que ele recebe festivais ou show de rock ou um casamento para 300 pessoas, porque tem uma igrejinha lá.
Então você pode fazer desde festa de confraternização, corporativo, feiras, festivais, show, enfim. Um espaço grande, né? 100 mil metros, dá para colocar 30 mil pessoas até, então é um grande desafio e tô curtindo pra caramba fazer isso, porque eu tenho várias temáticas dentro disso, então eu tenho um nome que me dá uma liberdade artística para eu ir para onde eu quiser, né? Vamos dizer, The Edge, com a história toda é do caralho, que é porra, não, mas a gente tem uma identidade de tecnologia, de design futurístico, né? E o surreal eu tenho uma liberdade total, que eu vou ter várias, cada pista tem uma cara, são uma área aberta, instalações de arte, então eu vou poder brincar assim do jeito que eu gosto, com liberdade de poder fazer o senso criativo e ter essa liberdade de mudança. Então eu estou muito animado com esse projeto, a gente está na reta final dele, enfim, esperamos ansiosamente, como quase todos aí, com o momento certo, né? E eu vou no momento certo. Essa pandemia eu me posicionei de uma maneira muito comprometida mesmo com a seriedade do momento que a gente está vivendo, né? Então eu perdi amigos, inclusive o Lunardi, que é o cara que fez a luz para mim aqui, o som do The Edge, ele faleceu há poucas semanas, não tem um mês. Eu tenho outros amigos que eu peguei. Então, assim, eu tenho filhos, tenho mãe idosa. E na época, antes da pandemia, que meu pai faleceu no final do ano, eu me protegia. Então, eu não saía de casa. Realmente, a minha conduta foi a mais segura e para preservar a mim e as outras pessoas, que é o que mais importa, essa responsabilidade. Arrumei umas brigas nessa pandemia aí, que eu meti a boca mesmo nessa galera que estava fazendo, porque é uma falta de respeito muito grande com as pessoas, com a sociedade e principalmente com os colegas de profissão, né? Que tem uma porrada de DJ, produtores, donos de clube que estão em casa. Você não pode furar essa fila e você ser o espertão de você furar essa fila. Você está furando essa fila, cara, você não está sendo desrespeitoso com a sua família e com a sociedade. Você está sendo desrespeitoso de uma forma errada com seus colegas que não compartilham do mesmo pensamento e atitude. Então eu acabei aí, eu criei um grupo que chama SOS, a gente reuniu todos os promoters do Brasil em torno desse tema, e os que ficavam falando, não, deixa a festa clandestina, como deixa? Dá como deixar, porque isso aí vai atrasar a nossa volta e você vai criar um mercado paralelo de pessoas fazendo coisas ilegais. Tipo, pô, eu pago imposto. Se você vir na DED tomar uma água, eu vou pagar imposto disso, não tenho caixa 2, não faço isso. Então, cara, aí você vai criar um mercado paralelo de pessoas que não pagam imposto. Aí não pagar imposto acontece o quê? Porra, você não vai querer pagar imposto na pandemia, você não vai pagar depois. Então você vai criar um monte de grupos de gente fazendo um monte de festa clandestina. Como é que você vai cobrar o mesmo preço que esses caras, ou esse dinheiro que você não paga de imposto, ele vai sobrar para você investir em artistas, você vai poder investir em alguma outra coisa. Então é desonesto com as pessoas que fazem, sabe? Você está no game, tem que estar todo mundo fazendo da mesma maneira, senão não é correto. E eu vejo sempre muito discurso de pessoas falando em coisas sociais, ou tentando ser legal e não fazer a coisa certa. Porra, o imposto que a gente paga num clube, numa casa, ele não é revertido para o clube ou para a área de segmento do clube. Esse dinheiro aqui, ele vai, o imposto municipal ou estadual ou federal, para outras áreas, vai para a saúde, vai para a educação, vai para a segurança, vai para uma porrada de coisa, para saneamento. Aí se você não faz isso, se você está burlando o sistema, você está burlando a sociedade, que você faz parte e defende uma série de coisas. Então nessa pandemia aí eu fiquei bem puto com isso, porque algumas pessoas se posicionando de uma maneira até desrespeitosa. Você quer fazer merda? Não fala, faz, mas não respeita as pessoas que estão agindo corretamente. Então, enfim, sem ficar pegando coisas pessoais e coisa, porque pô, não tenho tempo nem espaço dentro do meu coração e da minha cabeça
esse tipo de sentimento, mas a gente tem que se posicionar e se posicionar de uma maneira firme, né? Para que a gente possa dar exemplo e as pessoas que não estão, que estão fazendo a coisa errada, desculpa, a maioria dessa meninada aí, eu tenho idade para ser pai deles, então eu vou dar aquele puxão de orelha. Porra, caralho, tá errado. Pô. Não sei se adianta, mas o que eu acho que eu devo fazer, eu tô fazendo. Então a minha consciência de estar, de certa forma, todos esses anos do que eu represento e faço e luto pela música e pelo nosso mercado, eu tô lutando por ela.